mais ou menos posterior a 10 mil anos antes do presente. E depois um segundo ciclo rupestre muito interessante e também bastante importante, que é o da Idade do Ferro, concretamente da Segunda Idade do Ferro, ou seja, mais ou menos há 2.500 a 2.000 anos antes do presente. Essas gravuras são gravuras incisas, todas elas, ou seja, feitas com pequenos traços finos, feitos algumas delas até com ferro, e refletem um horizonte estético, artístico completamente diferente das paleolíticas. Enquanto na arte paleolítica a fauna, os animais, são a temática principal, na Idade do Ferro o homem é já o centro da ação. Posteriormente à Idade do Ferro temos também um núcleo de gravuras muito interessante do período histórico, mais ou menos a partir do século XVI até o século XX. E isto são os grandes ciclos aqui do Coa, que se distribuem, também é importante dizê-lo, por cerca de 1000 rochas, distribuídas por 67 sítios. Isto, de facto, faz deste sítio o mais importante testemunho rupestre no nosso país e, de uma maneira geral, na Península Ibérica. Então há várias histórias que podemos contar com base nesta cena que aqui está. A primeira é muito simples. Primeiro, o macho está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. Neste caso, temos primeiro uma ação que se inicia e uma ação que decorre depois dessa. É uma história, é uma narrativa. Estou aqui a contar qualquer coisa. É uma história muito simples, pois, não é um romance. Mas primeiro está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. E então faz-nos pensar noutra coisa, que é a capacidade de contar histórias. A capacidade de contar histórias, que é uma capacidade evolutiva muito importante para nós, porque com as histórias que nós contamos uns aos outros, conseguimos fazer passar informações úteis, onde é que está a caça, onde é que não está, mas, sobretudo, fornecer algo em que as pessoas, uma sociedade, acreditem, nomeadamente mitos, etc. Então vocês reparem, temos aqui, isto é uma cabra, mas ao mesmo tempo também não é uma cabra. É uma representação, é uma abstração. Alguém viu a realidade, tirou uma fotografia mental e projetou essa fotografia mental na parede. Essa capacidade de abstração é fundamental neste percurso civilizacional de progresso, de evolução, do que quisermos, do ser humano. É o que nos leva mais tarde a isto. Vocês sabem o que é isto? Exatamente. Teoria da relatividade. No fim de contas, é o que nos permite ir à Lua. É claro que o Museu do Coa, enfim, é um grande centro de interpretação da arte do Coa, uma vez que a maior parte dos sítios que temos aqui no Coa não podem ser visitados. E é importante saber que quem vem ao museu deve, se puder, visitar também um desses sítios que temos abertos ao público. Eles são 3, os que temos neste momento. No verão abrimos mais um, quarto. Estes 3 sítios são a Canada do Inferno, a Penascosa e o sítio da Ribeira de Piscos. Portanto, o que temos hoje aqui no museu, não temos originais lá dentro, digamos assim, rochas gravadas, porque essas estão no verdadeiro museu, que é o Val do Coa. No interior do museu temos pouquíssimas réplicas, as necessárias para informarem o discurso arqueológico que aqui quisemos estabelecer. As peças originais que temos no museu são as chamadas pedras do cotidiano, aquilo que era, no fundo, a matéria com que o homem do Paleolítico vivia, as pedras talhadas, encontradas em escavação, em contexto de escavação arqueológica. E também uma coisa muito importante, que são as pequenas placas de arte móvel, pequenas peças de pedra com gravuras incisas que foram encontradas, e muito mais haverá até para descobrir. Este lado da arqueologia experimental é que é muito mais fácil mostrar como é que se fazia o fogo, como é que faziam as armas, como é que caçavam, como é que gravavam. É um lado muito mais fácil com um objeto arqueológico dentro de uma vitrine. Qual é o interesse desta arqueologia experimental? Primeiro é perceber a morfologia dos utensílios, porque que a morfologia desta unidade é assim, é, sobretudo, perceber como é que foram realizados. É perceber que para realizarem um utensílio deste é preciso produzir muitas pequenas lascas deste. Agora, podemos depois, quando estamos a estudar o CID, saber se encontramos este ou não encontramos. E quando, por exemplo, no CID, só encontramos os utensílios para gravar. Temos uma demonstração que estes utensílios não foram produzidos no CID que foi escavado, mas foram produzidos no outro. E foram trazidos e foram
deixado neste acampamento. Tudo que temos aqui, o objetivo não é fazer réplicas, mas é perceber qual era a utilização de cada um dos utensílios. Perceber o que é que funciona e o que não funciona. Pois, este é o lado do conhecimento, como é que chegámos a esta conclusão. Temos de explicar porque é que no museu apresentámos o certo tipo de utensílio em função do estado da experimentação. Quer dizer que temos duas fases. Uma é como é que chegámos ao conhecimento e a outra o que é que podemos mostrar e que não podemos mostrar. No museu há sempre um limite. O que é que conseguimos reconstituir e que não conseguimos reconstituir. Com um limite que se uma pessoa só apresentava a certeza, o Museu de Arqueologia ficava muito pobre. É preciso sempre ir um bocadinho mais longe entre o provável que é possível. Durante a concepção e construção deste museu, uma equipa transdisciplinar definiu que conceitos como imagem, arte, cultura, território e paisagem seriam os fios organizadores deste museu. Os arqueólogos, ao mesmo tempo que encontravam as gravuras, dialogavam com arquitetos na procura de estratégias de comunicação deste imenso imaginário. E, em paralelo, historiadores e filósofos pensavam as pontes que a arte de um tempo tão distante continua a estabelecer com o nosso tempo. Pronto, alguns já estiveram nos computadores a ver que há mais informação mais níveis de informação, quer sobre a região. Recomendo para vocês a sessão da geografia, tem bastantes conteúdos de geografia no nosso site e podem complementar a visita que estamos a efetuar. Uma das preocupações da museologia do COA, a meu ver, é precisamente acentuar esta espécie de continuidade entre o seu objeto, na origem do pensamento simbólico e da cultura humana, e a própria missão do museu. Porque as gravuras rupestres do Paleolítico são, como se sabe, um dos primeiros gestos de evidência de pensamento simbólico na espécie humana e, sobretudo, um dos primeiros gestos de inscrição, muitos milhares de anos antes da própria invenção da escrita, o que mostra precisamente essa vontade de perdurar de alguma forma e de transmitir, ou seja, são uma evidência dos primórdios da linguagem e da imagem na cultura. E por isso é como se o próprio museu e aquilo que ele representa na nossa cultura fosse uma consequência desse mesmo gesto tão primordial dos homens do Paleolítico. E, nesse sentido, o museu, em vez de optar, por exemplo, por uma apresentação de réplicas, que, aliás, desvalorizariam, de certa forma, a visita ao parque, que é o Museu Natural, como dizem os arqueólogos, e muito bem, o museu vivo, o museu optou antes por apresentar, através de diversas linguagens, diversos meios de comunicação, que são os dois, audiovisuais, multimédia e interativos, esse objeto. O que faz todo o sentido, porque, de algum modo, o significado dessas gravuras, ainda que, claro, que os arqueólogos possam hoje dizer-nos muita coisa sobre elas, permanece de algum modo enigmático. E eu diria que é na recepção que os nossos olhos e os nossos meios contemporâneos fazem hoje dessas gravuras que elas voltam a adquirir significado. Um pouco como as estrelas, que não sabemos já se desapareceram ou não e que podem já não viver senão no nosso olhar contemporâneo, tendo desaparecido há milhares de anos. Esta é uma imagem belíssima, a meu ver, para falar desta relação entre o arcaico e o contemporâneo.